O Vitória venceu o Tombense por 1-0, gol de Mateuzinho. Vitória que chega aos 58 pontos. O Sport chega aos 54, né? Ficam 4 pontos de diferença aí do primeiro para o segundo. Ainda tem rodada para acontecer no sábado e no domingo, alguns confrontos diretos. E eu queria começar aqui com... Antes da gente entrar efetivamente nos jogos e na análise da tabela, do contexto, dessa questão aí da Série B, né? Que agora tem um componente a mais, essa importância do título da Série B. Para muita gente não vale muita coisa. O título da Série B é um acesso. Essa é uma linha de argumentação muito utilizada. Só que agora a gente tem um componente financeiro importante para esse título dessa Série B, né, Mastro? Fala, Lucas, Fred, Malaguti, a galera que está acompanhando a gente aqui, isso aí, apesar da água suja, mas deixando para a gravação, né? Do podcast, que é a turma que vai ouvir depois também. Veja só, é importante destacar isso, porque haveria, de toda forma, tanto para o campeão da Copa do Nordeste, para o campeão da Copa Verde, que foi o Goiás, né? Ganhou seu primeiro título, da Copa do Nordeste, o Ceará, e o da Série B, que hoje tem a liderança do Vitória, que para a Copa do Brasil 2024, esses times, além dos representantes da Libertadores, né, que pode ser até 9 do Brasil, e se não forem 9, entram os melhores colocados do Brasileirão para completar a lista com 12 clubes. Esses clubes largam na terceira fase, essa regra que tem há alguns anos, e nesse formato atual da Copa do Brasil, com 92 clubes saindo na terceira fase, já foram 3 anos, porque antes a galera deve lembrar que o cara largava na quinta fase. Era a Copa do Brasil, ou seja, o cara largava lá muito no futuro, agora larga na terceira fase. Isso já estava mantido para 2024. E as cotas da Copa do Brasil 2024, elas já tinham sido reveladas antes de a Copa do Brasil ter começado, ou seja, todo mundo já sabia quando passava uma fase, quando ia ganhar. E há vários anos, a cota é pela fase que você disputa. Isso sempre tem uma dúvida. Será que você precisa passar do adversário para ganhar a cota da primeira fase? Isso era uma dúvida que tinha lá no começo. E não. A cota da primeira fase, na hora que você entra em campo, você ganha a cota. Os dois times ganham a cota da primeira fase. Você não está disputando. O que você está disputando ali naquele momento é a cota da segunda fase. Quem será o time que jogará a segunda fase? Pois bem, até aí tudo normal. Aí ontem, quinta-feira, o perfil da Copa do Brasil, perfil oficial da Copa do Brasil, que é gerido por uma empresa jornalista e tal, empresa de marketing, mas com a aval da CBF e tal, fez uma arte colocando os valores, porque você vai acumulando fase a fase, dos 92 clubes. E aí tem alguns números assim que me chamaram a atenção. Assim, o de São Paulo estava 91 milhões e 800 mil, e isso, assim, que eu vi, em nenhum momento eu lembrava que o campeão receberia mais de 90 milhões, mas tudo bem. Mas eu fui olhando, quando eu vi que o Sport tinha 8 milhões, eu disse, não foi 8 milhões. Essa matéria eu fui ver, era 2 na largada e 3 da classificação. O Sport tinha 2,1 e 3,3. Ou seja, o Sport tinha saído com 5,4 milhões. Fortaleza também, inclusive. Fortaleza, os dois, dos 12 times que entraram na terceira fase, foram 2 nordestinos. O Fortaleza, que entrou pela Libertadores, e o Sport, que entrou como vice-campeão da Copa do Nordeste. Essa era a vaga, era do Fortaleza, só que o Fortaleza, como foi campeão da Libertadores, abriu a vaga para o vice da Copa do Nordeste, que foi o Sport, 2022. E também saiu com 5,4. E o Fortaleza também estava com 8 milhões e meio. Era até mais do que o Sport, mas eu explico já já. Aí eu perguntei assim para o perfil da Copa do Brasil se estava certo. Eu disse, o Sport está com 8 milhões, para dar um exemplo, e assim, para chegar nesse valor, somou as 2 fases. É assim agora e tal. Aí ele respondeu. Aí o perfil respondeu quase meia-noite, 11h58. Sim, quem já começa na terceira fase recebe automaticamente a premiação das fases anteriores. Aí, sempre foi assim? Aí você, calma lá. Esse ano, 2023, começou o novo contrato da Copa do Brasil. Não, a gente não estava informando errado até 2022, certo? Até 2022, o cara realmente recebia a cota da fase que ele disputava. Se o cara entrasse na terceira fase, ganhava na terceira fase. Era assim, um acordo que foi um acordo de 5 anos, né? Que foi com a Rede Globo, de 2018 a 2022, e hoje, esse ano, começou um de 4 anos, também de novo com a Globo, de 23 até 2026. Mas isso não tinha sido falado em lugar nenhum. Aí eu achei estranho, mas assim, ainda tem a possibilidade que a empresa, mesmo o perfil oficial, ela fez isso no Twitter, ela fez essa arte, colocou no Instagram e tal, e tá lá até hoje, não apagou nada, tá tudo lá, que ainda assim poderia ter sido um grave erro. Simplesmente o cara pegou a tabela e foi somando e deu esse valor. Só que o texto da CBF também fala que o São Paulo ganhou os 91 milhões. Ele fala que é 92, até arredondaram, eles nem é 91,8, colocaram 92 milhões. E esse dado do São Paulo só é possível se você somar a primeira e a segunda fase, porque o São Paulo também entrou na terceira fase. O originário é para ganhar 88,7. E aí faz o sentido. O outro sentido, para terminar de arrumar isso aí, é que a cota da Copa do Brasil ela é muito maior do que a do ano passado. E ela além do aumento natural de todas as fases, para se chegar a esse valor,
é só se você pagar o retroativo dos 12 clubes, ou seja, você pagar duas fases a mais para os 12 clubes que estavam lá, e esse bolo chega a 448 milhões, que é o valor que foi pago. Enfim, isso representa, para Fortaleza Esporte desse ano, por exemplo, o Fortaleza ganhou 3 dá o número certinho aqui, 3 milhões e 100 mil a mais, e o Sport 2 milhões e 650 mil a mais. A diferença é que nas duas primeiras fases, as cotas são pagas pela divisão que você faz parte. São 3 grupos. Grupo 1, quem aqui está na Série A. Grupo 2, que está na Série B. No caso, o Fortaleza está na A, ganhou mais, o Sport está na B. E o grupo 3 é quem das séries C, D e sem série. Enfim, quem ficou nessa situação, por exemplo, foi o Paysandu. O Paysandu, que foi o campeão da Copa Verde, no retrasado, jogou esse ano, e era do grupo 3. Pois bem, levando agora para o título da segunda divisão, como o Fred estava falando, ou seja, nesse ano, Fortaleza e Sport já foram beneficiados por esse novo formato de divisão. Para a segunda divisão do ano que vem, isso significa que, em vez de, considerando os valores desse ano, tá? Assim, só para não confundir, provavelmente todas as cotas serão maiores, não terão um grande aumento, mas todas elas serão ampliadas para o ano que vem, mas não sai, esse valor não sai. Pegando o valor de 2023, só para essa comparação, o campeão da Série B teria 2 milhões e 100 mil reais. Era esse valor e a largada na terceira fase. Agora, ele tem a garantia de 5,4 milhões, porque o campeão da segunda divisão necessariamente estará no grupo 1. Ele será da Série A no ano que vem. Então, ele vai ter direito à cota maior. Por exemplo, o Ceará não tem essa garantia. O Ceará largará na terceira fase, mas se o Ceará permanecer na segunda divisão, ele, como campeão do Nordeste, ele vai ganhar o grupo 2 ano que vem. Mas o campeão da Série B necessariamente ganhará o grupo 1, obviamente. Isso significa que, em vez de 2 milhões e 100 mil reais, ele vai ganhar, o campeão da Série B, vai ganhar 5 milhões e 200 mil reais. E aí ainda tem outro ponto. Ano passado, a CBF passou a pagar premiação para a Série B. O ano passado foram 5 milhões de reais. Metade para o campeão e a outra metade dividindo para os outros 3. O Cruzeiro ganhou 2 milhões e meio. Mesma situação. A premiação não foi informada se vai ter aumento, se vai ser o mesmo valor, mas pegando simplesmente o mesmo valor. 2 milhões e meio. Mais os 5,2, ou seja, ser campeão na segunda divisão garante, se você bater um prego, 7 milhões e 700 mil reais. Assim, você não pode simplesmente falar que financeiro... olha que quando até o Fred fez a pergunta, o Lucas também, eles nem chamaram pela questão esportiva, que será que vale, será que não vale, será que é legal, será que... Esqueça, assim, isso aí, o cara tem que comemorar título e tal. Mas a discussão não é a importância se é para botar uma estrela, se é para botar a taça lá no teto da série, não é nada disso. É simplesmente, meu irmão, se você, entre ser segundo e ser primeiro, a diferença é muito grande. Ser primeiro ou segundo lugar, os dois vão subir. Só que um vai subir além do título, né? Além do troféu, um vai subir já folgado no ano que vem na Copa do Brasil. As 2 primeiras fases, que são 2 fases de jogo único, que o cara joga fora de casa. Por exemplo, o Sport passou 4 anos sendo eliminado na primeira fase. Nem passava dela. Aí agora, esse ano, ele jogou na terceira fase, que já era de volta, e passou. Mas lembrando que o Sport nem da primeira fase estava passando. Ou seja, você já pula isso, que tem esse risco, né? E ainda ganha uma bolada desse tamanho. Aí, por exemplo, o outro time jogaria a primeira fase, tá? Ou seja, o vice-campeão jogaria a primeira fase da Copa do Brasil do ano que vem. Ele ganharia 1 milhão e 400 mil reais. Ou seja, ser vice-campeão, se o Sport for vice-campeão, ganhará 1 milhão e 400 mil e vai começar na primeira fase. Se o Sport for campeão, vai ganhar 7 milhões e 700 mil e vai ganhar a terceira. E veja só o Vitória. Se o Vitória for campeão, vai ganhar 7 milhões e 700 mil reais. Se for vice, o Vitória está fora da Copa do Brasil. O Vitória não tem a vaga, não tem isso. O Vitória não tem a vaga na Copa do Brasil, porque ele não pegou no Campeonato Baiano. Então, para o Vitória... E assim, ficou até... Quando começou, que a chance de rebaixamento do Vitória era enorme, o time estava muito mal, o chance de gol até colocou 88, e a galera manda esse print direto do blog, mas pelo menos a galera fica dizendo que foi eu que fiz o cálculo. A galera pega o print do blog para dizer, o Vitória tem 88%, mas não é aquele miserável que disse, não, pô, só fui botar o dado do chance de gol. E, tipo, um time que tem uma chance desse tamanho, de repente, agora, e de ser rebaixado, não era de subir não, tá? Era 88% de chance de ser rebaixado. Agora pode ser o campeão e a única chance que tem para a Copa do Brasil pode não só conseguir essa única chance, que era difícil, como transformar nenhum centavo, em 7 milhões e 700 mil reais. E ninguém aqui do Nordeste, talvez até tirando Fortaleza e o Bahia por causa do Grupo City hoje, ninguém aqui tem a menor condição de achar que isso é pouco, que isso não faz diferença. Faz diferença, inclusive, até para o Bahia e Fortaleza, mais menos. Mas para todos os outros faz muito. Para o Ceará, que está começando a fazer a partir de agora, que 2 aninhos de segunda divisão não tem
a administração que não passe a sentir o peso. Então é isso. Esse formato, ninguém negou, teve o dia todo, esse post rendeu o dia todo, ninguém negou. Está no site da CBF, está no perfil da Copa do Brasil, simplesmente não tinha sido repercutido. Inclusive, quando eu vi, eu achei muito surpreendente também. Embora faça algum sentido, tá? Porque é uma queixa. Se você parar para pensar, quem é que se queixava de não receber essas cotas? Os principais clubes, né? Os que estão na Libertadores. Ou seja, é Flamengo que não recebia, o Corinthians que não recebia, o São Paulo que não recebia, o Palmeiras que não recebia. Assim, é muito natural que, de repente, esses clubes falam só, por que eu não recebo uma cota? Porque senão me boto para jogar. Por lá, na primeira fase, eu pego esse dinheiro aí. A cara, então, arrumou esse contrato e passou a receber, segundo o perfil oficial, passou a receber de forma retroativa. E é isso, Fred, que o Vitória deu mais um passinho hoje para se aproximar disso, que seria uma mudança muito grande para o clube tão problemático como vinha sendo o Vitória desde o rebaixamento dele em 2018. É isso, né? A última coisa que eu queria dizer é o seguinte: lá no meu blog, cassiozipoli.com.br, está lá esse post. Você pode entrar, tem a lista de pagamento de todos os clubes. E se caso tenha ficado alguma dúvida, tem um texto lá para você entrar e, enfim, saber como foi essa mudança. O título da Série B, ele é sempre um título que você fica naquela forma, vale o quanto vale, né? Por mais que eu seja sempre da linha de que se está jogando de tudo para ser campeão, é um torneio. Futebol se faz do qualquer esporte, joga para esporte, ganhar. né? Futebol não, qualquer esporte. Se joga para ganhar, tu vai jogar pedra, papel e tesouro, o cara quer ganhar, porra. Qualquer merda o cara joga, disputar, o cara quer ganhar. As histórias ficam mais nobres com títulos. Claro. Mas é claro que a alegria do quarto lugar é proporcional à alegria do primeiro. A missão cumprida é proporcional. Mas esses 7 milhões e meio de reais fazem diferença. São 7 milhões e meio. 700 mil, que esses 200 mil, meu amigo. Quase. Bota na minha mão aí para ver, dá 200 mil reais para ver se faz diferença. Você pode até pensar assim, não, mas, porra, pro Vitória, inclusive, é tudo ou nada. Pro Vitória é tudo ou nada esse dinheiro, como o Cássio explicou. Pro Sport pode dizer, não, mas vai lá, basta passar 2 fases da Copa do Brasil que ganha 5 milhões e meio. Ok. Mas às vezes não passa, o Sport que o diga, né? Joguinho fora de casa é sempre um problema. Então, eu acho que isso dá uma injeção. Mas dá mesmo. A minha dúvida é se dá. Se isso entra na cabeça do... Não sei se entra para o jogador, mas entra para o jogador. Clube. Pode gerar um bicho maior, pode ter algo nesse sentido. Mas eu acho assim, que não falta... O jogador não pode ser tão alienado, não, Fred. Assim, não é possível que o cara chegue assim da direção e fale só, é nosso dever buscar isso aí. Isso vai interessante para o clube. O cara não assinou um contrato para dizer, não, aqui eu só vou brigar pelo acesso. Não, pô, assim, esse cara... Eu acho isso muito estranho quando se fala essa questão que o jogador precisa ser convencido ao objetivo. Assim, porra, não faz o menor sentido isso. Não, mas você concorda? Eu entendi o que você falou, mas eu estou dizendo justamente que alguns jogadores são assim. Eu estou falando assim que eu acho muito estranho. A cabeça você desse precisa ter tamanho, convencimento, você precisa colocar mais 1 milhão no bicho, que senão não acontece nada. Não, assim. eu acho que os times estão focados, primeiro, na disputa pelo acesso. Eu acho que é uma coisa que porque está muito difícil. Porque está difícil. Inclusive, para o Vitória ainda tem uma curva no caminho. Tá? Ainda tem uma curva no caminho. Daqui a pouco a gente fala disso. Claro que quando a gente abrir aqui o nosso dashboard, eu nem abri ainda, mas eu arrisco dizer que com 58 pontos nessa rodada, todo mundo subiu. Eu acho assim que toda a história, todo o movimento, os números do Vitória, eles são números para acesso. Tá? Tem um dado do Vitória que eu respeito demais. Pô. Em 8 jogos, nos últimos 8 jogos, o Vitória só levou gol em uma partida. Você sabe que são 7 partidas sem levar gol? 7. Você está sempre mais perto da vitória. Você passa 7 partidas sem levar gol. Tá? É um dado que mostra segurança, mas que tem 10 centavos assim. Estou excluindo até a goleada no meio, mas que tem 10 centavos ali de ser circunstancial. Hoje flertou. O primeiro tempo hoje foi muito ruim. Não, ele flerta, mas não leva. Mas não levou, mas beleza. Mas assim, não levou, porque, por exemplo, o cara do Tom Benz se perdeu um gol inacreditável. Então, assim, a defesa não evitou. No dia
No dia que levou 6, né, Marlon? No dia que levou 6. Aí virou assim de percurso. E é muito doido essa questão de não tomar gol nesses 7 jogos, porque analisando friamente as escalações do Vitória, o Vitória vem de problemas nas laterais, né? Os laterais, basicamente, toda rodada está trocando. Vem de uma dupla de zaga que tem um bom, que eu considero um cara muito bom, que é Wagner Leonardo, e tem um Camutanga que, para mim, oscila muito. Mas essa questão de não sofrer gol nos últimos... de ter essa questão dos 7 jogos sem sofrer gol é fundamental justamente para você, diante de todos esses problemas que você tem numa zaga, né? Também o setor da volância ali, isso é um caminho que te dá muita segurança para você justamente criar essa gordura que o Vitória está voltando a criar novamente, né? Porque agora voltou a fazer 4 pontos para o Sport e deve terminar a rodada, né? Porque tem esses confrontos diretos, mas basicamente vai terminar entre 7 e 8 pontos. Então é muito doido você imaginar que está todo esse tempo que está com tantos jogos sem sofrer gols e com tantos problemas também no setor defensivo. Eu acho que esse é uma tônica, né? Não vi o jogo do Vitória, então vocês que viram podem passar um pouco aí antes da gente mergulhar. Veja só, o Tombense finalizou 11 vezes. Agora, só para ver o que eu estou falando da pontaria, para dar um exemplo, foram só 2 chutes na barra. O último lance, por exemplo, é uma cabeçada para fora. Mas foi uma cabeçada muito perigosa, aos 51 minutos. O 50, porque o 51 foi a falta lá na frente e acabou o jogo. No minuto 50, um jogo que até os 51, o Tombense teve uma finalização para fazer o gol. O cara cabeceou, a bola foi rodando e foi para fora. Então essa estatística entra como um chute errado. No primeiro tempo, o camisa 11 do Tombense, não me recordo o nome agora, cruzamento, cara, na pequena área livre, o cara tentou bater de chapa de esquerda, o cara acertou a arquibancada lá da organizada do Vitória. Assim, entra como finalização errada, mas assim, o cara estava livre. O Tombense, o jogo, Vitória atacou também, tá? O Oswaldo foi muito arisco no primeiro tempo. Mas o jogo franco contra o Tombense no primeiro tempo mostra que, pelo menos para mim, que o Vitória não estava tão seguro hoje. Deveria estar, mas não esteve tão seguro hoje. O jogo foi muito franco no primeiro tempo. E no segundo tempo estava do mesmo jeito. Até que o lance do gol... o cara tinha 4 jogadores do Tombense na frente. Os caras só cercaram. O mérito do Vitória foi andando, e os caras cercando de costas. Aí o cara bateu chapado o gol. Até o final, o cara encontrou espaço, bateu. A defesa do Tombense não estava aberta. Ela simplesmente estava marcando mal. E o jogo até estava equilibrado. E depois o Tombense com toda a sua dificuldade e o Vitória com todo o seu mérito e conseguir continuar o resultado. Que até como já falaram no chat aqui, o Vitória tem 18 vitórias. Para que os caras dizem, umas 12 foram assim. Porque o time é eficiente. Não é um time plástico, é isso que é preciso falar. O Sport joga mal e o Vitória joga bem. Não é assim. O Vitória joga mal também, só que o Vitória é um time mais eficiente que o Sport. É um time que hoje toma muito menos gols que o Sport. É um time que tem há muito tempo o melhor zagueiro. Porque há muito tempo tem o melhor zagueiro da segunda divisão. O Wagner Leonardo. O goleiro incomparável aos goleiros do Sport. Não, até porque o Sport tem 200 goleiros que jogam, né? Assim, mas o dos caras é o primeiro, é o mesmo desde sempre. E o zagueiro... Camutanga está bem, é o que você falou. Camutanga cresceu ao lado de Wagner Leonardo, mas Wagner Leonardo joga muito bem. Muito bem. E enquanto a defesa do Sport, repito, já falei 200 mil vezes isso aqui, é uma boa defesa, até porque falhou hoje que é uma defesa ruim, não. Agora, infelizmente, é uma defesa que passou a falhar. É uma defesa que era eficiente na Série A e agora, nessa reta final da segunda divisão, começou a falhar muito e tomar gol todo jogo. A do Vitória tomou um vareio do CRB, mas... É mais do que toma gol, dá gol. Dá gol, exatamente, dá gol. Perfeito, Lucas. Enquanto a do Vitória, dá no sentido figurado de futebol, que é o que o maluco aparece reclamando. E no caso do Vitória, o jogo do Rei Pelé é um acidente de percurso. Acidente violento, mas é um acidente de percurso na campanha. A solidez do time é muito clara. Agora, não é um time plástico. E talvez não vai precisar ser para eventualmente ser campeão ou para pelo menos subir de divisão. É um time eficiente, é um time que até quando erra, tá errando diante de adversários que não concluem. Assim, porque dá gol não dá. Só para deixar claro um dado que eu acho que não deixei claro, são 7 jogos sem tomar gols no Barradão, né? 7 jogos sem tomar no Barradão. Então você vê que você fazendo o seu dever dentro de casa... Inclusive é o próximo do Criciúma. Não, mas olha só, dos últimos 8 jogos, só tomou gol contra o CRB. Exato. São 2 estatísticas aí, tá? Só tomou gol contra o CRB. Ele não vem tomando gol nas partidas. Mesmo dentro ou fora. São 2 estatísticas que andam juntas. Mas
vários não, vai ser exagero, mas é só. A gente não vai jogar flores, alguns torcedores do Vitória acabam ficando puto da outra vez, foi assim. Mas é importante até se o cara tiver consciência que alguns desses jogos são com atuações assim no limite. Agora, o mérito é que o Vitória tem atuações dessa forma e é mais efetivo do que os outros. Isso é um fato. Há bastante tempo é dessa forma. Os outros, quando têm atuações dessa forma, não vencem. Não vencem, não conseguem vencer. Falham demais, se contenta com empate ou perde. E o Vitória, exceção feita a um acidente no Ripelé, é um time muito mais eficiente, que tem uma liderança, aquela gordura lá no início do campeonato, sólido, ela pavimentou bastante esse cenário. Mas desde aquilo ali, ele deu aquela oscilada na reta final do primeiro turno, e hoje, na hora que ele bota 4 pontos na frente do Sport, mostra que aquela largada ele conseguiu equilibrar. Não virou só aqueles 15 pontos em 15 disputados e o resto foi segurando. Essa semana entrei para ver a minha tweetada, viu? Todo mundo que respondeu que eu era maluco, que não sei o quê. Falasse o quê? Já chega a resposta, viu? Que subiu. Turma tá guardada. Eu disse que o Vitória subiu quando ganhou o 5º jogo. Falei, só não sobe se acontecer algo muito fora da curva. E a essa altura isso não aconteceu. Olha só, não aconteceu. Na hora que a gente tem 8 pontos de vantagem, faltando 8 jogos, aí de repente tem um empate e amanhã fica 7 pontos. Só um cenário que a gente tem que adivinhar o resultado, não. Seriam pelo menos 3 rodadas dando tudo certo, tudo errado. Ou seja, o Vitória já estaria no G4 pelo menos até a 33ª rodada. Isso se desse tudo errado para o Vitória e tudo certo para todos os outros. Porque ele precisa ser ultrapassado. Ele precisa ser ultrapassado pelo segundo, pelo terceiro, pelo quarto e pelo quinto. Só assim que o time sai do G4. É muita coisa para acontecer. Tem vezes que a gente coloca a distância para o quinto, beleza. Mas o quinto pode passar e de repente o quarto não fez nada. Então ele continua na frente do quarto e continua dentro do G4. É isso. E o astral é outro, né? Veja só. O Vitória ganhou o jogo hoje com dificuldade, né? Com dificuldade. Penou para ganhar de um time muito fraco. Veja, eu acho que eu tenho uma visão diferente do jogo. Eu acho que não penou tanto para ganhar o jogo. Eu acho que jogou ali, não sofreu tanta pressão, mas não foi um jogo tão difícil para o Vitória. No primeiro tempo, eu acho que sofreu. Levou o jogo do jeito que queria. Claro, o resultado de 1-0, ele parece que foi um jogo difícil. Na minha visão, o jogo não foi tão difícil assim, não. Mas a minha pergunta é a seguinte, Malá. A minha pergunta é a seguinte. Você vê, por exemplo, a postura do torcedor do Vitória no estádio. A postura do torcedor do Vitória aqui no chat. A postura do torcedor do Vitória no Twitter. Quando o time ganha e o time vem na sequência de bons resultados, mesmo na dificuldade, mesmo para mim teve essa dificuldade. E... O abraço é total, né? Você vê a turma aqui no chat, o abraço é total. É diferente do que acontece, por exemplo, com o Sport, que é o segundo colocado, que mesmo os resultados positivos são tratados por nós, inclusive. Vamos lá. Isso não é uma construção de uma campanha. Isso não é uma construção de uma campanha. Vitória e Sport caíram juntos em 2018. Hoje, eu acho que a relação da torcida do Vitória com o time do Vitória, hoje, com essa campanha, e ganhando alguns jogos jogando bem e outros com dificuldade, e a relação do Sport da mesma forma com o seu time, eu acho que ela é construída, na minha opinião, de 18 para cá. Porque de 18 para cá, o Vitória nunca mais entrou nem na semifinal do Campeonato Baiano. Nem na semifinal, não é que o Vitória perdeu o Campeonato Baiano, nunca entrou mais nem na semifinal. G4, o campeonato só tem Bahia e Vitória, e os outros são times menores, e o Vitória não chegou nem na semifinal, desde lá para cá. Ainda foi bater na 3ª divisão. Há um ano, é porque ele já subiu, ele subiu acho que dia 20 e pouco de setembro. Então, há um ano e 2 semanas, o Vitória estava na Série C. E um pouco antes disso, o Vitória era um time ameaçado de cair para a 4ª divisão, porque essa é aquela coisa maluca, né? São 20 times, 8 vão para a segunda fase, 4 caem, se o cara estiver no meio, o cara pode ser qualquer coisa. E o Vitória estava ali, naquele limbo ali, que podia ser qualquer coisa, podia ser rebaixado ou podia subir. Entrou na reta final e conseguiu acesso que era tido como improvável. Isso era ano passado. Enquanto o arquirrival, o Bahia, estava virando Grupo City, ganhando estaduais, aquela coisa toda, gastando 100 milhões esse ano. Vai para esse ano, o Vitória continua novamente a negação no Campeonato Baiano, muito mal na Copa do Nordeste, eliminado na primeira rodada da Copa do Brasil,
entra na Série B, como eu falei, com os matemáticos apontando uma chance de rebaixamento altíssima e tem uma largada dessa, porque já tinha cheio de problemas. Agora, vou dar um pause aí antes de entrar na campanha. Aí você vai para o Sport, 18. O 19 do Sport foi a volta imediata para a primeira divisão. Pingou lá na segunda divisão, já estava de volta para a primeira. Em 20, um time todo travado, permaneceu, mesmo sem tudo, permaneceu na primeira divisão. Aí em 2021, que era um ano tido como mais fácil de ficar do que 2020, aí uma série de problemas de gestão de futebol, tudo, o time é rebaixado. Aí, no meio disso, aí vai para a Copa do Nordeste de 22, perde o título. Aí depois de muitos anos passa a fazer um bom futebol, a ter um time plasticamente bom, que desempenha um bom futebol, vai para a final da Copa do Nordeste, uma situação diferente do ano passado, perde o título de novo, em casa dessa vez. Nos pênaltis, mas perdeu o título em casa. Mas aquele desempenho fazia com que esse desempenho perdeu o título, beleza, todo mundo assimilou o golpe, ainda levou outra porrada no mesmo mês, que foi aquela eliminação do São Paulo. Mas aquele desempenho, da hora que você levasse, essa Série B, sem Cruzeiro, sem Vasco, sem Grêmio, sem o Bahia barra Grupo City, ou seja, o Bahia milionário, é muito acessível para o Sport. Aí você vai para essa Série B, nas primeiras rodadas até acontece isso, aí começa a ter os problemas, pode ser cansaço, pode ser desgaste e tal, e para de existir futebol. Enquanto o Vitória, que começa uma Série B, embora tenha tido uma reformulação, mas reformulação todo mundo faz, porra. Ninguém aqui, a direção do Vitória foi gigantesca. Não, pô, o Vitória fez quantas reformulações nesses últimos 5 anos? E nenhuma deu certo. Agora, porque até o time da Série C, no final, não foi um bom time, não. O time subiu, um mês depois, no campeonato, já estava jogando mal de novo, já estava tudo dando errado. Aí faz uma reformulação para essa Série B e as coisas simplesmente acontecem numa velocidade muito rápida. A sequência de vitórias, depois o time foi segurando o resultado. Pô, será que vai permanecer no G4? Tinha essa dúvida. E não só permanece no G4, como permanece na liderança. Para uma torcida que nesses 5 anos não tinha visto nada, a galera começou a ver nesse momento, esse é o maior momento do Vitória nesses 5 anos. Enquanto eu acho que para o Sport, nesses 5 anos já tem uma relação de desgaste. Já tem uma relação, o time já subiu, aquela campanha, já perdeu, porque naquela campanha de 2019 a torcida reclama que perdeu o título, porque empatava demais fora de casa. E é uma verdade, cara. O time só perdeu 4 jogos naquele campeonato. 4. E foi vice-campeão justamente porque empatava muito jogo fora de casa. Era essa mesma conversa. Aí você vê a repetição daquilo nessa campanha. Pô, vai ser ou o acesso está arriscado ou perde até o campeonato de novo pela mesma coisa. Aí tem os vice-campeonatos do Nordeste, todos eles contra rivais. Você foi vice do Fortaleza, vice do Ceará. Foi vice do Náutico no Pernambucano nesse período. De repente pode ser vice do Vitória. Porra, assim, é meio difícil pegar para o torcedor e o cara não ir somando essas pedrinhas. Então a relação é óbvio que ela está desgastada. Se algum desses jogadores do esporte não tem relação com tudo que está nos últimos anos, beleza, podem não ter. Mas dentro do cenário profissional, a direção tem, porque a direção ela vive o esporte. Esses caras não passaram a torcer pelo esporte há 1 ano. Eles viveram esses 5 anos, então eles têm que ter a consciência do que está acontecendo, de por que há uma insatisfação com a queda de desempenho tão grande, com uma possível nova frustração. Que seria que essa frustração seria justamente pelos vícios, pela bater na trave, bate na trave. Enquanto o Vitória vive um momento ímpar, o melhor momento do clube em 5 anos. Como é que não vai se abraçar? Um clube que há 1 ano estava na 3ª divisão. Nesse momento, hoje, o que pode estar acontecendo é o Vitória estar indo para a primeira e o Bahia para a segunda. E se você falar isso ano passado para o torcedor do Vitória, isso era assim uma maluquice, porra. Só, ano que vem, o Bahia negociando com o City, o Vitória na Série C, fica tranquilo aí, Bahia. O torcedor do Vitória falando que ano que vem eu vou estar na segunda, tu vai estar na primeira, beleza, mas no outro ano a gente inverte. Maluquice, pô. E o Bahia pode até se salvar, mas estou dizendo que nesse momento, durante essa live, está acontecendo um X. E assim como a gente falava que a relação de Ceará e Fortaleza, sabe que o cara do Vitória está empolgado? Pô, meu irmão, as coisas começaram a dar certo, até o Bahia está perdendo. Tipo, a gente tá dando tão certo para a gente que está dando errado para o Bahia. Porque de repente, pô, só dá certo. Tem aquela relação de rivalidade. Então, eu acho que a cobrança dessa forma. Fala. Não, eu ia só arrematar agora. Eu disse que eu ia arrematar agora. Eu acho que o Vitória, por muitas vezes, falta futebol, mas o momento do Vitória é um momento mais diferenciado do Vitória desde 2018. E no esporte isso não aconteceu. Aconteceu no primeiro semestre. E aí, na hora que desandou, você olha como é que perde justamente o momento que era para ser, deixa de ser, e mais uma vez você vê a repetição de uma campanha como a de 2019, que sobe, mas sobe sem brilho. Eu ia só exemplificar exatamente isso que você falou, mas eu tive em Salvador quarta-feira e eu estava conversando lá com o torcedor do time e tal, Vitória. Aí a gente começou a falar de futebol, esporte e tal. Primeira coisa que ele falou, quando a gente
se apresentou ali os times e tal, foi exatamente isso. Meu amigo, tá chegando o final do ano, o que vai acontecer é uma troca. O Vitória vai subir, o Vitória vai subir, o Bahia vai cair. É a primeira coisa que o cara falou, assim, o cara tá, é isso, pô. O torcedor do Vitória tá vivendo isso, ainda tem esse componente de um possível... O elevador, enfim, como a gente Bahia chama, né? Sobe rubro-negro, desce tricolor, o cara depende da ordem que for. Exatamente, exatamente. Fala, Querem Fred. dar uma olhada no dashboard para a gente entender o quanto a história coloca o Vitória basicamente com acesso assegurado, tá? Então, Pedro, já está liberado o compartilhamento aí, pode colocar na tela. Tá? E a gente pode acompanhar logo de começo, tá? Deixa eu ir aqui para o próprio dashboard. A gente pode acompanhar logo de começo essa tela aqui que mostra o histórico de pontuação por posição na 30ª rodada. Claro que eu peço para que você desconsidere aí terceiro, quarto, quinto, sexto lugares, por exemplo, que ainda vão jogar, tá? O dashboard está atualizado com a rodada em andamento. Mas vamos olhar de 2006 a 2022. Primeiro ponto. Raramente um time que está no G4 sai. Desde 2017, todos os times que estavam no G4, na 30ª rodada, subiram. Não houve uma variação de posição na reta final. Isso é foda. Tá? E se a gente puxar até 2014, só vai ser um time que perdeu a posição, tá? Que foi o Náutico. O Náutico de 2016, tá? Que acabou terminando na 5ª posição com 60 pontos. Só fez 12 pontos na reta final do campeonato, ele tinha 48. Tá? Você vê, quem saiu tinha uma pontuação muito baixa. Esse ano, vamos aqui para esse ano, antes de jogar, o 6º colocado tinha a mesma pontuação daquele terceiro, que foi o Náutico. E aquele Náutico fez 12 pontos, né, para terminar com 60. Ele fez uma reta final muito ruim. Então, aqui a gente já encontra, tá, esse cenário que deixa muito claro que a pontuação do Vitória e a posição do Vitória são determinantes. Afinal, nunca um primeiro colocado deixou de subir, nunca um segundo colocado deixou de subir. Tá? E se a gente fizer o tamanho da diferença, obviamente, vai dar no mesmo. Tá? Você vai ter diferenças até menores, né, que subiram. Mas a gente pode até analisar aqui, ó. Em 2016, a diferença era de 10 pontos. Em 2007, de 7 pontos. 2008, muitos pontos. 2009, 10 pontos. Para 2010, 10 pontos. 2011, infinidade de pontos. 2012, 12 pontos. Esse é o ponto negativo, tá? Esse ano é a menor distância aberta pelo líder. Lembra um pouco aqui de 2017, tá? Dependendo do que acontecer na rodada, mas é a menor distância. Então, esse é o sinão, concordam? Todos subiram, mas nunca o líder esteve tão próximo do quinto. O mais próximo desse cenário é o cenário de 2017, né? Que eram 8 pontos. Essa rodada pode terminar em 8 ou pode terminar um pouquinho menos, né? Pode ser 7, vamos ver o que é que acontece. Esse é o primeiro desenho, tá? A gente pode fazer, para ser mais preciso, o que a gente fez aqui já deixa claro que esse resultado aqui vai acontecer, tá? Mas só para situar, 30ª rodada, tá? 58 pontos. Todos os times, só 2 times, né? Então está 58 pontos ou mais, né? Que aí é o recatão. 15 times fizeram 58 pontos ou mais na história, tá? E os 15 times subiram. Outro dado importante, o que subiu com menos, subiu com 69. Tá? O que subiu com menos, subiu com 69. O que dá uma margem
bem considerável. Tá? O pior time que tinha, na verdade, tinha até 59 pontos, foi o Guarani, né, de 2009, subiu com 79 pontos. 69 pontos sobe esse ano. Você pode ter dúvida com 65, você pode ter dúvida com 64, 66, mas 59 sobe. Então, assim... Em outras palavras, o Vitória está basicamente a 3 vitórias do acesso. É isso que mais ou menos tu quer dizer, né? 3, 4 vitórias. Veja só, eu não garanto muito o 3 vitórias, sem dúvida, 47, né? Ou 77, né? Acho que, sobretudo porque se ele chegar a 67, ele só perde se alguém fizer 68, porque quem empatar com ele ficará na frente. Então, assim, nesse mesmo gráfico, a gente pode ver que quase todo mundo que tinha 58 pontos terminou na primeira posição também, tá? Foram poucos aqui os que não terminaram na primeira posição. O próprio Vitória, naquele louco ano de 71. Aquele louco ano de 2012, né, que 71 foi o ponto de corte. Então, assim, o presente e o passado colocam Vitória na Série A. Tá? O presente e o passado colocam Vitória na Série A. Mas lá no começo do programa eu falei que tinha uma curva no caminho. Tem um futuro aí, os jogos vão acontecer, né? Que tinha uma curva no caminho. E a gente vem aqui para o bloco de 6 jogos. O Vitória agora tem a tabela mais pesada entre todos os clubes da Série B. Mas só basicamente no Barradão, né? Entre todos os clubes da Série B, o Vitória tem a tabela mais pesada. Tá? Tu tá com o do esporte aí agora, eu acho. Tô colocando agora. 3. Essa é a tabela do Vitória. O Vitória, dos últimos 8 jogos, enfrenta 6 times que estão imediatamente abaixo dele no campeonato. Enfrenta Criciúma fora, Guarani em casa, Juventude e Vila Nova em casa, Novo Horizontino fora e Sport em casa. Tá? Tem o Barradão como grande trunfo para esses confrontos. E os 2 jogos que o Vitória tem, que não são confrontos diretos, são chatos. O Sampaio Corrêa no Maranhão é chato. A Chape fora na última rodada. Aí é uma grande incógnita, não tem como a gente prever. Porque pode ser o jogo da vida da Chape, e aí seria um jogo chato para qualquer um. Se a Chape está a uma vitória de se salvar, se precisa vencer para se salvar, vira um jogo chato. Chatinho, viu? Pode ser um jogo que não vale nada. A Chape já rebaixada, ou a Chape já salva. Tá? Então, a curva do caminho está aí. Eu dei um exemplo no meu Twitter, Lucas, que a partir desse recorte, no primeiro turno, o Vitória tinha 5 pontos de vantagem para o quinto colocado e com 1 vitória e 4 derrotas, nesse recorte que vai começar agora, em 5 partidas, o Vitória caiu para a 5ª posição. Tá? O Vitória teve dificuldades nesse primeiro turno. Aí ele reage contra Novo Horizontino e Sport. E ele ganha os 3 últimos jogos. Ele ganha do Novo Horizontino, ganha do Sport e ganha da Chape. Mas nessa sequência, Criciúma, Guarani, Sampaio, Juventude e Vila, no primeiro turno, o Vitória só fez 3 pontos. Só ganhou do Sampaio, em casa. Só ganhou do Sampaio. Que é o que está fora desse contexto de acesso. Então, a que ponto eu chegaria aqui? Os 58 pontos cravam Vitória na Série A. Tá? A história, o presente, o perfil desse campeonato, tá? Para mim, os 58 pontos cravam o Vitória na Série A. Teria que ter uma sequência horrorosa agora para se colocar sob pressão, para criar uma pressão. Não seria confortável para o Vitória, tá? Somar 3 pontos em 5 jogos de novo. A turma chegaria. Eu acho que ele seria G4 ainda, tá? Eu acho que com 61 pontos, daqui a 5 rodadas, ele seria G4. Mas não é confortável. Sem gordura, sem gordura. Estaria todo mundo na cola. Tá? Estaria todo mundo na cola. E aí se isso acontece, ele não. Isso que tem. Por exemplo, o Vitória tem jogado mal,
mas tem conseguido vencer. Se engata essa sequência aí de derrotas e faz só essa pontuação aí pequena, é sinal de que aquelas vitórias já não estão mais acontecendo. Então engata uma sequência, um viés de baixa aí. E se a turma tiver num viés de alta, aí vai estar fungando no cangote. Isso. E aí, nessa análise aqui, né, do dashboard criado por Pedro, a gente tem uma média, né, de uma conta muito segura para o acesso, tá? Que é o saldo e o acumulado. Essa conta é muito segura porque essa conta projeta 66 pontos, faltando 2 jogos, tá? Então, é uma conta bem segura para o acesso. O Vitória saiu com saldo 4 daquele começo de campeonato incrível que ele fez. Depois teve saldo -1, -2, 2 e 0. Ou seja, o Vitória está subindo pelo primeiro bloco. Aquele que eu tuitei que o Vitória já tinha uma das vagas é o que até agora dá ao Vitória essa diferença. Você vê que o acumulado do Vitória é de 3. O saldo dele no primeiro bloco é de 4. Tá? Ou seja, no resto do campeonato ele perdeu 1 daquele saldo. Mas é mais do que suficiente para ir administrando. Tá? Então, esse é o recorte do Vitória. Acho que suficiente para o acesso. Tá? Acho que suficiente para o acesso. Mas não para o título. Tá? Mas não para o título. E aí eu não falo em relação ao Sport, não, que é um time que tem um desempenho hoje, para mim, negativo. Né? O time joga muito mal, a gente vai entrar no Sport em instantes. Eu acho que fazendo uma... Você pode ver o Juventude, você... Eu vi aqui o torcedor do Sport, o torcedor do Vitória está tendo uma briga no chat. Todo o Sport falou, vê só, se vocês perdem do Criciúma, que é um resultado normal na próxima rodada, e o Sport ganha da Ponte, que é um resultado normal, 4 pontos viram 1. E ainda tem um confronto direto no Barradão. Então, assim, eu acho que falar em título é cedo, por conta da tabela. Se fosse uma tabela como são a dos outros, mas com alguns ao jogos mesmo tempo, ganhados... podia ser essa tabela e podia ser tudo fora, né? Assim, sim. Tem, como foi no primeiro turno, inclusive. Mas agora tem esse fator. São 2 formas de observar. Quase todos os confrontos principais, tirando do Criciúma, vão ser em casa. Guarani em casa, Criciúma em casa. São 2 fora e 4 em casa. Pronto. Assim, mas a maioria em casa. E assim, tá em vantagem tem isso. Seria é melhor pegar o Sport lá, ganhou inclusive na ilha também, ganhar lá e pegar o Guarani lá. Assim, a tabela é chata, mas o fator mandante, e o Vitória é um ótimo mandante nessa Série B, vai basicamente esgotando a capacidade do Barradão nessas partidas. Pô, o jogo do Guarani, o do Sport na penúltima rodada, puta que pariu. Essa capacidade liberada a 35 mil, vão ser 35 mil pessoas. Então, para mim é isso, tá? Eu sou de outra linha, tá, Cássio? Eu sou da linha de que é melhor ter os jogos fáceis em casa e não os difíceis. Para mim, o Vitória estaria... Não é isso, não vejo mais a minha linha, veja, não. Mas aí não foi isso que eu disse, né? O que eu disse foi que, veja só, o Vitória vai enfrentar esses jogos. Sim, que pelo menos... Nesse momento não tem descarte, não, pô. Veja só, não tem... É melhor pegar agora no Sport, não. Nesse momento tem descarte. O Vitória vai ter esses jogos, que pelo menos esses jogos são em casa. Assim, eu tô dizendo o seguinte, cara, se Sampaio e Chape fossem no Barradão, o Vitória já tem 64 pontos. Já tinha 64 pontos. Tá entendendo? Porque, veja só, Guarani em casa... Meu irmão, veja só, tu quer dizer que seria melhor que tudo que vai ter agora a tabela de Vitória fosse invertida como foi o primeiro turno? Não, lógico que não. Não, então, eu acho que seria melhor. Porque o Vitória, como você falou, você mesmo trouxe. Melhor. O Vitória fez 3 pontos. O Vitória foi muito mal. Se isso acontecer, veja, se o Vitória repetisse... Fez 3 pontos não, cara. Fez 3 pontos não. Não, fez poucos pontos. Fez poucos pontos. Mas fez pouco. Ele, veja só. Ele caiu de produção. Fez 3 pontos na cabeça aqui, isso muito. Ele teve uma queda de produção nessa reta final. Foi nos 5 primeiros jogos. A repetição daquilo não seria o ideal, não. Pô. Nos 5 primeiros jogos ele fez 3. Depois fez 9. Então 12 para ele. Para isso acontecer, teve que ganhar na ilha. Sim.
Sim, então, mas assim, não foi. O Sport era 100% mas é porque até nessa ali. reta final, Cássio, eu acho que o mais importante do mundo é ter aquele jogo como Enfim, foi Tombense. mas assim, É o jogo discutir se era perto melhor do ganho. até não faz nenhum sentido. A tabela tá dessa forma, eu acho que é melhor, que pro Vitória acabou sendo melhor nesse momento específico, né, nessa reta final. Pô, esses jogos duros pelo menos vão ser em casa, porque se tiver o confronto direto, vai ter que passar pelo confronto direto. Mas eu acho ruim, Cássio, o fato de não ter mais nenhum jogo fácil em casa. Eu acho ruim. Você não tem mais nenhum jogo. O Vitória não tem. Tem aquele quadrinho que eu fiz. O Vitória não tem mais nenhum jogo. O Vitória não tem mais nenhum jogo que no meu quadrinho eu botei verdinho. Vitória é fácil, né? Eu vou colocar aquele meu quadrinho aqui, tá? Um segundo. Conta de luz, não tem nenhuma conta de luz em casa. Não tem nenhuma que eu chamei colheita, né? Mudei o termo aqui para colheita. Mas nenhuma conta de luz, perfeito. Deixa eu colocar aqui, ó. Tá? Tá na tela aí? Não. Pedrão, compartilhei aí um novo arquivo, Pedro. Alô, Pedro, tem um novo arquivo Dormiu, compartilhado aí já. Acorda, Pedro. Pronto. Agora. Veja, já atualizado, tá? Eu coloco as cores de acordo com o grau de dificuldade, certo? Eu coloco as cores de acordo com o grau de dificuldade. E agora, a tabela do Vitória, ela só tem jogos de laranja para cima. O que é o amarelo que eu coloquei na Chape no fim? O amarelo é o jogo que não tem como fazer qualquer projeção, porque a gente não sabe qual será o contexto desse jogo. Tá? Claro que isso pode acontecer com outros também, mas a Chape é muito difícil projetar o contexto. Então, você olha, eu não vou fazer uma análise disso aqui jogo a jogo, mas você olha ali, Novo Horizontino, Juventude, Guarani, olha quantos jogos verdes. Tá? Inclusive, até o próprio jogo do Sport, o último jogo em casa, pode ser um jogo amarelinho que nem a Chape, porque pode ser que o Sport, o Sport pode chegar com um jogo com vitória também já com acesso. Pode ser. O jogo, mas aí se estiver brigando pelo título, continua duro. Eu acho que é duro. Só não é duro se o Sport estivesse fora, não vai estar. Imprevisível e previsível mesmo é a Chape. Tá? Imprevisível é a Chape. Agora, o que Cássio falou do mando de campo? Pode ver que eu só coloquei o Criciúma como vermelho mais escuro. O vermelho mais escuro é tipo o grau máximo de dificuldade. Que é fora. É quase um marrom, né? Na minha tela aqui é quase um marrom. É um vinho, assim, é o grau máximo de dificuldade. Bordô. Guarani, Juventude, Novo Horizontino por ter um futebol abaixo e por ser também alguma incerteza ali, Sport, eu coloco o vermelho mais claro, que é o segundo grau de dificuldade, é justamente pelos mandos de campo, tá? Então, esse é o desenho do Vitória para a reta final. Não existe nenhum outro time com um desenho desse. Tá? Não tem nenhum, o Vitória não tem nenhum jogo que a gente faz assim. O Vitória tem 64 pontos. Como eu falei, que se tivesse Sampaio e Chape no Barradão, não tenho a menor dúvida que o Vitória a gente já estaria olhando para 64 pontos, tá? Então, é isso, tá? Que é muito claro. O Ed Souza está perguntando, então, para você, no Barradão favorito, claro que não é Guarani, Sport de Vila. Claro só você ter um básico de interpretação de texto. Agora, se você acha que Guarani, Sport, Juventude e Vila são jogos iguais e fáceis, ABC, Londrina, Tombense e Ponte e Chape, tá? Você vai ter na normalidade. Eu acho que isso é absolutamente normal. O Rômulo Júnior, porque a torcida do Vitória, como eu disse, ela está na fase do abraço e não pode mostrar nada crítico, não pode mostrar nenhuma dúvida. Aí Rômulo Júnior falou: o Vitória é o melhor mandante, o cara é doido. Ok. Quando o Sport pegou o Vitória, por exemplo, o Sport era o melhor mandante. Perdeu. Tinha empatado um jogo no campeonato todo em casa. E perdeu. Você não tem uma segurança. Se o cara tem segurança que o Sport que o Vitória vai ganhar do Guarani, que o Vitória vai ganhar do Juventude, que o Vitória vai ganhar do Sport em casa, meu amigo, você não tem mais preocupação nenhuma. Tá? Mas o futebol não é assim. Eu não tenho nenhuma convicção que o Sport vai ganhar da Ponte Preta. Zero, puxa. Tu é maluco. Jogo difícil da porra.
Pode até mudar a cor aí, viu, Fred? Dessa Ponte Preta aí. Se a turma quer botar tudo verdinho pro esporte, pro Vitória, bota tudo verdinho, pô. Agora, é o velho Náutico e Criciúma, um dos clássicos que a gente do fez podcast. naquele ano, assim. Náutico, qual o ano disso, meu Deus? É escapar do rebaixamento. 2017, acho que é o ano que o Náutico cai para a terceira divisão. Na reta final, foi fazendo isso aí, aí não, pô, vai ganhar esse jogo, vai ganhar. Aí quando chegou no Heriberto e Russo, vai ganhar. Pô, bota tudo verde então, pô. Pronto, aí bota tudo verde e pula a pau. A gente acabou de passar pelo Power BI, né? E tá disponível de novo, tá, Pedro, para jogar o Power BI na tela. A gente acabou de passar pelo Power BI, em que a gente mostrou todos. Foi muito engraçado. Aqui o comportamento do chat é sensacional. A gente mostrou o quanto o Vitória está perto do título. Aí todo mundo dizendo, estão sacando, não sei o quê. Quando a gente mostra a dificuldade, estão torcendo contra. Então, meus amigos. Veja, eu falei, pô, tem uma galera que gosta de confete, mas assim, é um perfil do público que qualquer clube tem isso. Tem bronca não, segue o jogo, todo clube tem isso, né? A torcida do Vitória, né? O Sport, o Náutico, o Santa Cruz, Bahia, todo clube tem isso. É o cara que não é pra nada, que tudo é bonito, enfim, e é isso aí. Vai ganhar todo mundo. O cara se acha um guerreiro de 300 de Esparta para defender o clube. Exatamente.